Petróleo, importância para a sociedade? Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula de meio ambiente do tio Adriano. Hoje o tema é petróleo. Petróleo. Vocês conhecem? É um líquido escuro, que surgiu há milhões de anos. Hoje nós vamos aprender por que o petróleo é tão importante. Por que muita gente usa o petróleo? Nós também vamos aprender que o petróleo usado de um jeito errado pode contaminar o meio ambiente. Nós devemos usar energias renováveis, aquelas energias que não agridem o meio ambiente. O petróleo é uma energia não renovável, ou seja, se acabar, acabou, não tem mais outra. É uma energia que faz muito mal ao meio ambiente. Mas vocês vão ver na aula de hoje que quase tudo que a gente faz em casa, faz na rua, no trabalho, tem o petróleo. O petróleo faz muita parte da nossa vida, ele está presente em tudo da nossa vida. Tá? A aula de hoje, petróleo. Vamos lá com o tio Adriano? Vamos lá? Petróleo, tá? Fontes de energias não renováveis. O petróleo é não renovável. O gás natural é não renovável, o carvão é não renovável e a energia nuclear são não renováveis. O que isso quer dizer, tio? Eu não entendi. O que isso quer dizer é que esses tipos de energias são o que mais tem no planeta. Só que se acabar, nós não temos outra. Isso, e essas energias aqui, se acontecer algum acidente, algum problema, elas agridem o meio ambiente e podem atingir as pessoas. Isso, então esses tipos de energia, a energia que eu te vou falar hoje, que é o petróleo, é uma não renovável. Então, se acabar o petróleo, não tem mais. Então, esse tipo de energia é não renovável. Nós temos que investir em energias renováveis. Porque sempre vai ter. Então, tipos de energias renováveis, eu tenho a biomassa. Se eu queimar o bagaço da cana, eu vou ter energia. A energia das águas, das hidrelétricas, o tio já falou, a energia dos ventos, a eólica, a energia solar e a energia dos vulcões. Sem falar da energia das marés. Essas energias são energias renováveis. Sempre vão ter, não vão esgotar. Então a primeira coisa que a gente tem que saber para aprender sobre petróleo é energias não renováveis e energias renováveis. Energias não renováveis é o petróleo. Combinado? Tem que saber diferenciar. Renováveis e não renováveis. Vamos lá. O que é o petróleo, tio? O petróleo é um líquido preto, oleoso, que surgiu há milhões de anos. E isso é um líquido, né? O tio pegou aqui, ó, comprou um petróleo aqui, ó. Aqui, ó, o petróleo aqui, ó. Esse líquido aqui, tá? É um líquido oleoso, ó, que é muito utilizado. É utilizado como energia. Movimenta carros, aviões, então é uma energia muito utilizada. Há milhões e milhões de anos existiu. Na época dos dinossauros. Isso, então vou até limpar a mão aqui, porque machuca a mão, né? Contamina a mão. Então o petróleo é um óleo, né? Uma substância oleosa, isso, de recursos naturais que morreram há milhões e milhões de anos. Isso, vamos lá? O petróleo, no começo, ele foi utilizado nos motores de carros. Né? Então, o petróleo, ou seja, a gasolina e o óleo diesel, foram utilizados para mover carros, motores. Então, foi a grande ideia, porque antigamente eram carroças, e de repente vem motores. Aí já foi uma grande ideia, quem teve essa ideia, né, de usar o petróleo para mover o motor, para mover o carro. Então, o petróleo foi muito utilizado quando foi descoberto para motores, para os carros andarem. Tio, como que é formado o petróleo? O petróleo é formado há milhões e milhões de anos. O que aconteceu? As árvores e até os dinossauros, quando veio aquela destruição, eles foram cobertos por terras, por água e por rochas. E lá ficaram as árvores, os animais e tudo mais. Com o passar do tempo, essas árvores, elas iam soltando um líquido, elas iam se decompondo. Lá também tinha
várias bactérias. As bactérias começaram a comer as árvores. Isso, e aí começaram a soltar esse líquido. O líquido chamado petróleo nada mais é do que resto de árvores, resto de animais, resto de pedras que foi se acumulando com o tempo através dessas bactérias, né, chamadas bactérias decompositoras, que elas vão comendo tudo aquilo lá e vão soltando aquele líquido. Então o petróleo é isso, nada mais do que restos orgânicos, ou seja, restos de folhas, plantas e animais que foram se desenvolvendo há milhões e milhões de anos. É assim que surge o petróleo. Por isso que se acabar não tem mais. É uma energia não renovável. Vamos lá. Aonde que eu encontro o petróleo, tio? Você encontra o petróleo nos rios, nos mares e oceanos, e você encontra o petróleo na terra. Então você pode encontrar seja onde tem água, seja onde tem terra. O petróleo tem nos dois lugares, tá? Vamos lá? Então, água e na terra. O senhor falou que o petróleo é muito antigo, né? É muito antigo mesmo. Então, resto de sedimentos de plantas, de animais, de rochas ficaram bem debaixo da terra, mas bem debaixo por muito tempo. As bactérias comeram tudo, né? As bactérias do tio aqui comeram tudo e foram se decompositando, formando esse líquido. Para se transformar essa matéria, né, esses vegetais, essas plantas, em petróleo, se leva de 100 a 400 milhões de anos. Então é muito tempo que esse líquido está debaixo da terra. Não é daqui para, vamos ter petróleo, vamos cavar. Não é assim. Então milhões e milhões de anos para se ter o petróleo. Então 400 a 100 milhões de anos para se ter o famoso petróleo, tá? Quais são os países que mais têm petróleo? Em primeiro lugar, a Venezuela. Em segundo lugar, a Arábia Saudita. Em terceiro, o Canadá. Em quarto, o Irã. Em quinto, o Iraque. E em 11º, os Estados Unidos, e o Brasil em 15º. Então nós temos petróleo, mas não temos tanto como esses países, tá? Então o Brasil tem petróleo? Tem. Na posição 15º lugar tem o petróleo. Combinado? Então o Brasil tem petróleo. Quem que pode encontrar o petróleo, professor? Quem encontra o petróleo é um geólogo. Esse geólogo é uma pessoa que estuda muito, ele tem que saber sobre rochas, tem que aprender muito sobre rochas. E aí, através de programas espaciais, através de satélites, jogam informações e você consegue observar aonde eu posso cavar para encontrar o petróleo. Geralmente o petróleo, te falando onde se encontra, nos mares ou na terra. Encontrou, o geólogo pesquisou, encontrou os dados, a informação, vai ver onde vai perfurar. Tá? Então é um geólogo que vai descobrir aonde que tem as reservas de petróleos. Aí depois, através de um satélite lá em cima que fica lá fora da Terra e manda informações, ele tira fotos, esse geólogo pega as fotos, analisa e vê aonde que pode ter petróleo, e aí sim ele vai cavar. Então não é para cavar em qualquer lugar, vou cavar no fundo de casa achando que tem petróleo. Não é assim que acontece. Combinado? Olha lá. Como que é retirado o petróleo, professor? Então tem 3 fases para retirar o petróleo. São palavras difíceis, mas nós temos que aprender. A primeira fase é a prospecção, a segunda fase é a perfuração e a terceira é a extração. O que seria isso, professor? A primeira fase é a localização, a segunda fase é a perfuração e a terceira é a retirada. Simples assim. Eu encontro, cavo, retiro. Tá? Então, não é qualquer um que consegue fazer isso. Um geólogo, hein? Não esqueçam disso. Olha lá. Primeira etapa, prospecção. Então, precisam de um geólogo, através de informações de satélites, de fotos e de imagens que mandam, eu consigo encontrar aonde eu vou perfurar. Porque imagina, vai perfurar em qualquer lugar? Não vai perfurar no fundo de casa? Não pode. Não é verdade? Então, a primeira etapa é a prospecção, a localização. A segunda etapa é a perfuração. Então, seja na terra, seja na água, eu vou perfurar. A perfuração é como se fosse uma furadeira. Olha aqui. Então, a hora que achar o petróleo, vai se furar a terra com uma super broca e essa broca vai atingir o petróleo. Então, seja na terra ou seja nos mares, vai se furar
com uma super broca. Encontrou, tem que retirar o petróleo. Então, a segunda fase é a perfuração. Então, você encontrou o petróleo, você vai perfurar. Combinado? Tá? Depois é a extração, ou seja, eu achei o petróleo, perfurei, eu tenho que retirar ele. Seja na terra ou seja na água, eu tenho que ter tecnologias avançadas para não atingir nem a terra nem o mar, porque não pode vazar, porque se vazar, acontecem muitos problemas ambientais, tá? Como que é feito o transporte? Então o transporte, o petróleo depois que a gente acha ele, a gente não pode já usar ele, porque ele tem que ser limpo. É que ele vem com muita sujeira, vem cheio de pedra, areia, e aí tem que limpar. Aonde limpa isso aí chama refinaria. Então depois que eu encontrei o petróleo, é com alguns canos, ou seja, debaixo da terra, canos, que o cano leva até a refinaria. A refinaria limpa o petróleo, aí o petróleo pode ser levado de caminhões até o destino dele. Então o petróleo, você encontrou ele, você perfurou o solo, o rio, lá o mar, encontrou o petróleo. O petróleo, uns canos, leva aquele líquido preto até a refinaria vai limpar toda a sujeira do petróleo, depois é que ele segue o destino dele. Tá? Como a grande quantidade de petróleo se encontra mais em mares e oceanos, então para se transportar eles, você precisa de um super barco. É um barco bem grande. O tio arrumou aqui um barco, ó. É um barco bem grande, tá? Então esse barco grande aqui, que o tio está trazendo para vocês, ele é um petroleiro, é um super petroleiro. Esse super petroleiro, ele vai carregar todo o petróleo aqui dentro. Tem acontecido muitos acidentes, então tem que ser um barco muito forte e tem que ter um casco bem protegido, porque senão, se for um casco muito simples e bater, pode afundar e derrubar todo o petróleo. Então, o petróleo, ele vem de barcos, de super petroleiros. É muito grande esses barcos, viu? Para que serve o petróleo? O petróleo é utilizado quase em tudo hoje em dia. Então, o petróleo serve para fazer plástico, todos os produtos de plástico, petróleo. O petróleo serve para fazer pneu, isso, tem pneu feito de petróleo. Tintas, o batom, que as meninas gostam de usar, né? As mulheres. A gasolina, o gás de cozinha tem petróleo. Produtos de limpeza de casa tem petróleo. O giz de cera que a gente usa para atividade tem petróleo. Alguns remédios têm petróleo. Agrotóxicos tem petróleo. Herbicidas, ou seja, adubos para as plantas tem petróleo. Alguns alimentos, alguns corantes que deixam alguns alimentos com cores tem petróleo. O chiclete tem petróleo. Eu não sabia dessa não, isso é verdade, hein? Chiclete tem petróleo. Os aviões se voam através de um combustível que tem no petróleo. As fábricas precisam muito do petróleo. Para fazer asfalto, estradas, petróleo. E para movimentar quase todos os veículos que temos hoje em dia, precisa de petróleo. Então a gente precisa de petróleo para tudo. Né? O petróleo está envolvido na nossa vida em todo lugar. Olha lá. Os petróleos que o tio falou, eles são levados por canos ou por navios. Geralmente acontecem acidentes. Ou o navio afunda, ou uma plataforma afunda, ou o cano estoura. E aí temos danos ambientais, né? São problemas causados pelo petróleo. Esses problemas causados pelo petróleo no mar, muitos problemas, muitos animais morrem, a água fica totalmente poluída. Você vai ver aqui os problemas causados quando o petróleo cai nos mares. As plantas, elas fazem um trabalho chamado fotossíntese. Seja fora da água, seja dentro da água, as plantas fazem fotossíntese. As plantas aquáticas são muito importantes porque elas fazem fotossíntese, ou seja, a transformação daquele gás ruim para um gás bom, até para nós. Então as plantas aquáticas, quando o óleo cai, o sol não consegue bater os raios solares para aquecer a planta, e a planta não consegue fazer a fotossíntese. Então nós não temos oxigênio. Quando se cai o petróleo no mar, os animais podem morrer, porque eles não sabem o que é aquilo. Quando nós estamos nadando no mar, na praia, e a gente recebe essa carga de óleo, de petróleo, podemos ficar doentes também.
As aves são os animais que mais sofrem, porque eles não sabem o que é, eles vão pular na água para pegar o peixe e quando entram lá, é como se fosse uma cola. As asas não conseguem, as pássaras não conseguem voar mais, tem que limpar tudo e muitos animais, quando são atingidos por petróleo, morrem, não tem como salvar. As praias, o turismo fica, né, acaba com as praias, ou seja, não tem mais turista nadando, se divertindo nas praias. E aquele pescador que vive na região que se utiliza a pesca, não pode pescar mais, porque os peixes estão contaminados e o mar está contaminado. Então, tudo isso é causado pelo derramamento de petróleo no mar. Se acontecer um acidente, eu tenho jeito de retirar? Você pode minimizar o problema, ou seja, tentar tirar algum pouco do petróleo, mas muito você não consegue tirar. Você faz uma equipe, né, uma força-tarefa, aí você vai fazer barreiras para o petróleo não atingir a costa, não atingir as praias, e você vai ter que limpar tudo. Quem sofre mais são os animais. Os animais não sabem o que é. Nós, seres humanos, ainda conseguimos observar e ver que é algum problema, nós saímos da água. Os animais não têm como fugir. Tá? Eles são os mais ameaçados com isso. O que você quer dizer, tio? Eu quero dizer que usar petróleo faz mal, prejudica o meio ambiente. Nós temos que parar de usar um pouco o petróleo e usar algumas energias renováveis. E nós temos que cuidar do planeta. Porque se o planeta fica doente e eu fico doente, vocês já sabem. E aí, ó, já era. Combinado? A atividade de hoje do tio Adriano é uma atividade fácil. Eu quero que vocês peguem em casa algum objeto que é de plástico. Porque o plástico, de onde vem? Do petróleo. E quase todas as casas têm objetos que têm o quê? Plástico. Na minha casa tem bastante garrafinhas, ó, de água de plástico. Então a atividade de hoje é você pegar um objeto do material plástico. Isso. As meninas, se quiserem tirar uma foto ou um vídeo, peguem um batom, porque o batom também tem petróleo. Se vocês quiserem também, tira uma foto com um chiclete, porque o chiclete também tem petróleo. Combinado? Um beijo, tio Adriano, e essa foi a aula de petróleo. Tchau, fui! Quando vamos às lojas ou supermercados, levamos para casa mais do que os produtos que compramos. Sabe quem sempre acaba indo com a gente? A sacola plástica descartável. 1, 2, 3, às vezes 10 ou 20 sacolas plásticas descartáveis para carregar tudo que compramos. Multiplique esse número pelo número de famílias que vão aos supermercados, às farmácias, às vendinhas e mercearias em todo o Brasil. Mais de 1 bilhão de sacolas são usadas por mês. É muita sacola. Mas você sabe de onde vem a sacola plástica? O plástico da sacola vem do petróleo. Depois de tratado, o petróleo se transforma em plástico, que é usado para fazer as sacolas plásticas que circulam por aí. Essa transformação do petróleo consome muita água e energia. Por isso, quanto mais sacolas plásticas usarmos, mais recursos naturais como petróleo, água e energia serão necessários. Mas para o meio ambiente e para a sociedade, o maior problema não é a produção dessas sacolas. Há 2 grandes problemas. O primeiro é o consumo exagerado de sacolas plásticas descartáveis, que provoca o consumo de uma enorme quantidade de recursos da natureza. O segundo é a forma inadequada como as sacolas são descartadas. Você já pensou para onde vai a sacola plástica descartável? Como elas são descartáveis, muita gente acaba jogando em qualquer lugar. Com isso, elas deixam as cidades, as florestas e os mares mais sujos. Elas entopem bueiros, contribuindo para gerar as enchentes, além de causarem a morte de animais, como as tartarugas marinhas, que engolem a sacola pensando que é alimento. Então, como achar uma saída para tudo isso? Em primeiro lugar, pense se você realmente precisa usar as sacolas plásticas descartáveis. Sempre que der, recuse receber essas sacolas e diga aos seus pais para, quando forem às compras, levarem uma sacola que dê para usar de novo. Sabe, aquelas sacolas de pano, de plástico não descartável, que podem ser usadas muitas vezes. E fale também para os seus amigos usarem essas sacolas retornáveis. Outra dica é levar as compras para casa em caixas de papelão. Mas e quando não tem jeito de recusar a sacola plástica descartável? A dica é reduzir.
usar o mínimo que der e aproveitar ao máximo, colocando vários objetos dentro de cada uma delas. Não precisa colocar uma sacola dentro de outra sacola. Com a sacola em casa, depois das compras, é possível reutilizá-la para outras coisas. E se não tiver mesmo o que fazer, o melhor é enviar a sacola para a reciclagem. Assim, ela pode se transformar novamente em matéria-prima que vai ser usada em outros produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes.